Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui de filosofia. Estou eu, Noé, para a gente conversar mais um pouquinho sobre uma unidade que a gente vai falar que é uma unidade extra. São conteúdos a mais que a gente está acrescentando aí para discutir e para complementar o conteúdo, agora que a UEL aumentou as exigências dela para o vestibular, né? Tranquilo? Antes de mais nada, qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, quiser trocar uma ideia, só mandar uma mensagem lá que a gente conversa, beleza? Bom, então, o autor que a gente vai ver, que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre, é o Santo Agostinho, que está presente lá no período medieval. A gente vai ver um pouquinho sobre esse período que vocês devem ter e vão ver ainda lá nas aulas de história, onde a gente tem um Império Romano, mas algumas características muito importantes no contexto geral que influenciam até na própria teoria do Agostinho. Vamos lá. O Agostinho, então, é um representante da filosofia medieval. O que isso quer dizer e qual a importância de destacar ele na filosofia medieval? Bom, o período medieval ele é marcado por muitas influências e por uma grande influência da Igreja nas decisões políticas, principalmente, atuando ali juntamente com os reis, com os imperadores, uma influência muito grande, um poder muito grande da Igreja. Mas isso também tinha influência na vida das próprias pessoas, na forma com que elas se comportavam, nos princípios que elas seguiam. A Igreja dava várias diretrizes de como a sociedade deveria caminhar. Então ela era muito influente e muito presente em tudo. O Agostinho é um cara que vai viver lá no final do Império Romano, o Império Romano que se tornou cristão e adotou a religião cristã. Então, além do próprio contexto, a cidade onde ele vivia, que era Hipona, que a gente fala Agostinho de Hipona, que é a cidade que ele se originou lá e que ele viveu. A Hipona, inclusive, que era uma cidade ali no norte da África, que a gente sabe que o Império Romano, vocês viram e vocês devem ter visto aí nas aulas de história, foi um império gigantesco que tomou praticamente todo o mar Mediterrâneo ali, todas as terras em volta, inclusive a parte norte ali da África, que era onde ficava a parte em que o Agostinho viveu. Bom, ele pegou então o finalzinho ali do Império Romano e viveu nessa época de muita influência religiosa. Mas a gente pode dizer que o Agostinho ele consegue ser dividido em duas fases, uma fase pré-cristã e uma fase pós-cristã, que ele se tornou cristão, que ele se converteu. Agostinho era um estudioso, uma pessoa bem dedicada à leitura e a buscar novos conhecimentos, e foi nessa que ainda enquanto ele era jovem, ele entrou em contato com o Antigo Testamento, da parte da Bíblia. Essa parte do Antigo Testamento da Bíblia apresenta uma ideia de Deus um pouco diferente, que fazia com que o Agostinho não gostasse, não adotasse muito as direções do cristianismo e não se incorporasse à religião cristã mesmo de fato. Bom, ele era contrário à ideia dessa figura de Deus que era apresentada, porque era uma figura extremamente punitiva. O Deus do Antigo Testamento, ele jogava pragas, ele atuava contra e até levava várias pessoas à morte por ser contrárias ao cristianismo ou alguma figura que estava representando ele ali. Então era uma figura muito punitiva, que castigava as pessoas, que trazia pragas, que trazia morte, que trazia coisas ruins, sendo que ele era o entendimento de bem, o entendimento de algo que era muito maior do que o próprio mal que acontecia. Agostinho não curtia muito essa ideia de um Deus punitivo e não se convenceu muito com essa ideia. Bom, mas a conversão dele vem na parte e no momento em que ele entra em contato com o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, onde ele encontrou um contexto e uma forma de Deus que ele enxergava muito mais da forma com que ele aceitava e que ele acreditava que era aquilo, do que o Deus presente no Antigo Testamento. Então, o Agostinho foi um cara que, mesmo que acreditando na parte nova de Deus, na parte do Novo Testamento, ele defendia e era contrário a essa ideia de um Deus punitivo. Ele acreditava nos princípios que foram mais apresentados no Novo Testamento. Um Deus que acolhe, um Deus que é bondoso, que é piedoso, que tem misericórdia dos homens, que propaga o amor, que defende a pluralidade. É muito diferente dessa ideia de um Deus punitivo e que castiga. Além disso,
Como eu falei, ele era um cara que era muito empenhado nos estudos. Ele também teve contato com outras obras, inclusive uma obra famosa de filosofia, ou melhor, um autor famoso de filosofia, que é o Platão. Um cara que a gente já viu, que a gente já conhece mais ou menos as ideias dele, mas que influenciaram diretamente o Agostinho na sua própria teoria e na sua representação no campo da filosofia. Olha só, a gente chama o Agostinho de neoplatônico, porque ele trouxe uma adaptação, ele cristianizou as ideias do Platão. Ele, ao ler a teoria do Platão e ao tentar fazer uma interpretação cristã do mundo que estava à sua volta, ele conseguiu somar as duas coisas e fazer uma tradução cristã, uma ideia cristã dessa essência do Platão. Vamos lá, tentar descobrir um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, o Platão a gente sabe que é um cara que defende o dualismo, aquela ideia da existência de dois mundos, um mundo sensível, onde as coisas são passageiras, as coisas se vão com o tempo, as coisas são efêmeras, são valores que a gente não deve se apegar. E o mundo das ideias, ou um mundo perfeito, onde não existem defeitos, onde a perfeição e as coisas estão lá de fato, as coisas eternas. E aí sim existem os valores que a gente deve buscar e deve tentar se apegar. O Santo Agostinho faz uma tradução muito clara disso, apenas alterando ali mais ou menos a ideia dos nomes e os caminhos para se alcançar esses dois mundos. Bom, o mundo sensível, que seria o nosso mundo, é o reino dos homens, para o Agostinho. Ele fala que justamente no reino dos homens a gente vive uma vida que ela vai se acabar, uma vida que é passageira, que traz várias tentações, vários pecados, várias possibilidades de errar e de não se apegar às coisas que são pertencentes aos reinos do céu, ao reino dos céus, perdão. E aí lá está contido aí sim o bem máximo, a perfeição, as coisas em essência, as coisas que a gente deve buscar, as coisas que a gente deve aspirar e tentar conseguir, mesmo que no reino dos homens, se aproximar cada vez mais do reino dos céus. E aí sim, algumas coisas que são comentadas que a gente pode e poderia fazer para alcançar o reino dos céus seria a própria conversão, aceitar essa ideia e essa divisão de dois mundos, a aceitação, a oração e a meditação, que você se coloca mais introspectivo, que você se coloca mais reflexivo sobre as suas ações, sobre a forma com que você se comporta, os valores que você segue e os testamentos que você acompanha ou não, certo? Continuando mais ou menos nessa ideia, é claro que para ele conhecer esse mundo e para ele fazer essa tradução, ele teve que ter contato com outros conhecimentos além da parte cristã, além da Bíblia, além do Antigo e do Novo Testamento. Ele entrou em contato com Platão, entrou em contato com outras obras, certo? Isso quer dizer que a razão ela pode ser desenvolvida no reino dos homens. Ela deve, inclusive, auxiliar a gente no reino dos homens, segundo Agostinho. Mas, ainda assim, o primeiro e mais importante passo é ter fé. A fé ela ainda é muito maior e se sobressai à própria razão. Você precisa crer, você precisa ter fé no processo e nesse entendimento de dois mundos para daí sim você conseguir se desenvolver no reino dos homens. Então, ele permite e entende que a razão nos permite compreender a fé e nos desenvolver enquanto homens melhores, mas ele prioriza a fé. É preciso, antes de mais nada, ter fé e acreditar nessa interpretação e nessa visão de mundo. Beleza? Aí sim, dentro desse mundo a gente consegue encontrar uma temporalidade. E é isso que a gente já consegue encerrar mais ou menos a linha de raciocínio aqui. Bom, fica claro que o reino dos homens ele é o início, é onde as coisas começam e que a gente sabe que ele vai ter um fim, certo? Então, a gente tem entre o meio do reino dos homens essa ideia de tentar se desenvolver, de tentar construir-se melhor e tentar buscar ser uma pessoa melhor, tentar alcançar e aspirar as coisas do reino dos céus. Porque o reino dos céus e a salvação, ela é o fim. Então a gente tem o reino dos homens e o nosso nascimento, que é o nosso início, esse processo de criação e de autocriação e de autodesenvolvimento como meio, e a salvação sempre será o fim. Buscar a salvação é o fim e tentar, consequentemente, alcançar o reino dos céus com
a forma com que a gente vive. Beleza? Bom, pessoal, muitas das questões envolvendo Santo Agostinho eram presentes mais no Enem, então fiquem espertos com isso. Se vocês quiserem fazer questões relacionadas, vocês podem encontrar no Enem. Quando a gente pensa mais no contexto da UEL, a gente não pode deixar de lado e não pode deixar, sei lá, de canto as ideias do Platão. Mesmo que a gente tenha uma questão sobre o Santo Agostinho, é clara e nítida a semelhança das ideias com o Platão. Então é preciso saber o Platão para você também tirar de letra as questões sobre o Santo Agostinho. Beleza? Bom, pessoal, claro, eu esqueci de um último slide que eu ia me despedindo, mas como eu falei lá, aquela ideia do mal de um Antigo Testamento, ou de como Deus permitia que coisas ruins acontecessem, o Agostinho também tem uma resposta para isso, uma ideia sobre essa interpretação de bem e mal, ou enfim, quando a gente pensa em uma pessoa que está aqui no mundo e está fazendo mal, que ele mata outras pessoas, que ele comete vários pecados, que ele se rende aos prazeres do mundo e não está nem aí para alguma aspiração de salvação, enfim, qualquer coisa do tipo, isso não quer dizer que ele é mau ou que o reino dos homens é mau. É sim uma ausência de Deus. Isso quer dizer que o Deus e essa fé e o momento em que a gente crê na salvação não está presente nesse homem ainda. Ele precisa ser convertido, ele precisa aceitar, ele precisa passar por oração, ele precisa passar por processos de meditação, para daí sim a gente constatar que o bem se consolidou naquela pessoa. Então o mal não é algo natural, o mal não é uma condição, mas ela é a ausência de Deus. Uma vez que a gente consegue instalar, que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue fazer com que essa pessoa se converta, aí sim ela está, digamos assim, vindo para o bem e o mal vai se acabando. O mal não é a ausência, não é obra de Deus, ele é a ausência de Deus. Agora sim, com isso eu me despeço. Qualquer dúvida, se quiserem comentar alguma questão que vocês fizeram, quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem que a gente conversa, beleza? Tchau, tchau, pessoal.